Olá, pessoal. Meu nome é Elizabeth Moreira. Eu trabalho aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, ministrando as disciplinas de Administração Geral e de Administração Pública para concursos, né, na área voltada para tribunais, na área da polícia, INSS, esses concursos aí todos que aparecem a disciplina de Administração Geral e de Administração Pública. E trabalhamos aí, né, com o pessoal da polícia para o cargo de agente de escrivão, né, que eles colocaram no edital assuntos relativos à administração geral, né. E a gente, né, deu aí uma série de aulas, fizemos aí uma série de questões da CESP, né, e a gente não está esperando muita novidade, não. As provas da CESP, quando trata de assuntos de administração, são normalmente provas interpretativas, que você conhecendo as palavrinhas do bem próprias da disciplina, dos teóricos, dos principais teóricos aí da área, né, você normalmente consegue ir bem nas provas de administração, né? Bom, a gente vai aqui tentar fazer uma revisão rápida, né, dos principais assuntos, né, de administração que podem ser pedidos na prova que vocês vão fazer no domingo, né, de agente escrivão. Né? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo antecipadamente porque eu não pude estar ao vivo no horário, né, que vocês estão ouvindo aqui, né? Mas se vocês tiverem dúvida, tiverem algum questionamento, vocês podem mandar aqui para o complexo que eles vão encaminhar para a gente e na medida do possível eu vou responder aos questionamentos de vocês, ok? Muito bem. Um primeiro assunto que foi colocado lá no edital de vocês foi acerca das noções da administração e das principais escolas de administração. Ele falou da escola clássica, da escola burocrática e da escola sistêmica. O que a gente tem que ter em mente aqui? A escola clássica foi a primeira escola de administração, é também chamada de escola tradicional, e se divide em administração científica e escola clássica. Sempre que a gente tem que ter em mente que a administração científica é de Taylor, voltado para a especialização, para o homem-máquina, para o homem econômico, né? Que são as palavras-chave da administração científica. Voltado para a eficiência, para o homem econômico, voltado para a ideia mecanicista, né? Voltado para a especialização do trabalhador, para a separação das funções de planejamento, execução e controle, ok? No caso da escola clássica, propriamente dita, a gente tem como grande estudioso Fayol, na França. E Fayol estudou o quê? A estrutura organizacional. Palavra-chave para Taylor, tarefa. Palavra-chave para Fayol, estrutura organizacional. Né? Então, Fayol estudou a estrutura, como que as organizações estavam estruturadas, né? Estabeleceu os 14 princípios gerais da administração, unidade de comando, unidade de direção, centralização, né? Ordem, disciplina, os 14 princípios gerais da administração. Estabeleceu as funções do processo administrativo, o planejamento, a organização, a direção, o controle. Ou seja, tanto Taylor quanto Fayol, eles tiveram uma abordagem prescritiva e normativa da administração, numa visão de homem-máquina voltando para a eficiência. Qual a diferença de Taylor para Fayol? Que Taylor se voltou numa visão de baixo para cima, estudou especificamente as tarefas, estudou o trabalhador especializado. E Fayol teve uma visão de cima para baixo, estudou a estrutura organizacional, tá certo? E, sobretudo, né, estabeleceu o princípio escalar da unidade de comando. Palavras-chave para a gente distinguir esses dois autores, né? Uma outra escola que eles colocaram lá, né, colocaram a abordagem clássica, onde você tem esses principais pressupostos, e colocaram a abordagem burocrática. Minha gente, a abordagem burocrática, ela se assemelha muito à abordagem clássica. Também trata do homem-máquina, né? Trata do homem organizacional, estuda a estrutura organizacional, né? Mas a abordagem burocrática, diferente da clássica, ela vai se aplicar a todo tipo de organização. A abordagem clássica, ela só estudava o chão de fábrica. Foi de 1900 até 1930, 1940. E a abordagem burocrática, que ela se inicia a partir de 40, de 30, mais ou menos, ela vai ser aplicada em todo tipo de organização, inclusive nas organizações do Estado, que antes não existia nenhuma técnica de racionalidade. A burocracia visa a racionalidade, visa estudar a estrutura organizacional, né? Dentro dos preceitos da centralização, da forma piramidal, né? Que é a forma de estruturar
dentro da ideia também de ordem, de disciplina, de subordinação do interesse geral, né, do interesse particular ao geral, tá certo? Então, dentro das ideias de legalidade, de impessoalidade, de formalismo, né, que a gente tem próprios isso da burocracia, que são as características da burocracia que a gente diz, né, ela se assemelha muito com a abordagem clássica da administração, com aquela diferença, né, com a diferença de que ela, né, se volta para a estrutura como um todo e se aplica a todo tipo de organização. Quando a gente for falar, que é o último assunto sobre as organizações do Estado, a gente vai retomar a abordagem burocrática, né, trazendo as características, né, da burocracia que foram implantadas, sobretudo no serviço público na década de 30. E a outra abordagem, né, que trata das escolas da administração é a sistêmica. Gente, a sistêmica, vamos dizer assim, é o contraponto da clássica. Enquanto a clássica é reducionista, é linear, numa relação de causa e efeito, né? Ela é voltado para a tarefa, para a menor parte da organização, né? Para a estrutura organizacional. A sistêmica, ela é expansionista e voltada para um objetivo. Ela é teleológica, ela é global, ela é abrangente. Enquanto a escola clássica se volta para dentro da organização, ou seja, se volta para a busca da eficiência, a sistêmica se volta para resultados, para eficácia. E ela vai ter como grande diferença que a escola clássica, ela vê a organização como um sistema fechado. Palavra-chave, sistema fechado. O que é um sistema fechado? Quando você está olhando só para dentro da sua organização. Você está olhando para o processamento, né, do que acontece dentro da sua organização. A abordagem sistêmica, ela se volta para o sistema aberto. O que é o sistema aberto? É quando a organização olha para suas entradas, que a gente chama de inputs, para o processamento interno e para as saídas, com foco no cliente. Então, a organização com o sistema aberto, ela olha para o ambiente externo, para tudo que ela recebe do ambiente externo e para tudo que ela coloca no ambiente externo. E tem mais, para o feedback. O que é o feedback? É o retorno da informação para saber se o nosso cliente ficou satisfeito. Então, essa é uma visão de sistema aberto. Essa é uma visão sistêmica, global, abrangente, que a gente vai tratar as organizações como se fossem seres vivos, seres orgânicos. Lembra dessa palavrinha? A abordagem clássica, o homem é máquina, né? É uma visão mecanicista. Na abordagem sistêmica, é uma visão adocrática, é uma visão orgânica. O que é adocrática? A-D-H-O-C, adoc. Para isso, aqui agora, flexível, adaptativa. A visão orgânica da organização é uma organização que possui partes interrelacionadas e interdependentes. Significa que um problema numa parte pode provocar um problema em outra parte. Diferente, veja, eu estou sempre traçando um paralelo, da abordagem mecanicista, cujas partes são independentes. Como assim, Beth? Uma máquina quebrou, para, troca a peça, volta a funcionar. Partes isoladas, independentes. A gente é do mal falar na abordagem sistêmica que as partes são isoladas. Cuidado, na abordagem sistêmica as partes são interdependentes, interreagentes e interrelacionadas. Como um sistema vivo, né, flexível, dinâmico, pronto para interferir no estado do outro. Tá certo? E pronto para atender as demandas do ambiente e para se adaptar às demandas do ambiente. Tá certo? Então você tem que ter muito claro para a prova da CESP as palavrinhas do bem que ele quer falar da abordagem clássica, eficiência, visão mecanicista, visão racional, do homem-máquina, tá certo? As partes são isoladas, independentes, no caso de Taylor, voltado para a tarefa, no caso de Fayol, voltado para a estrutura. A abordagem burocrática de Max Weber traz muitas das características da abordagem clássica, né? O homem-máquina, a busca da eficiência, a centralização do poder no topo, mas fora isso, ela traz outros princípios norteadores, a formalização, a legalidade, a impessoalidade, o formalismo, né? Que são características próprias
da administração burocrática. E a sistêmica, que é a última, que surgiu na década de 60, que vai trazer exatamente essa interdependência entre as partes, né, que vai trazer a noção de que os sistemas estão sempre prontos para se adaptar às demandas do ambiente, nessa visão de sistema aberto, né, nessa visão de organização, né, como processamento de informações que recebe e que encaminha para o ambiente. Então, são 3 momentos, né, que a gente passa a enxergar as organizações de forma diferente, ok? Então, isso foi o primeiro assunto, que você tem que ter muito claro essas palavrinhas para você responder. Um segundo assunto que ele coloca na tua prova é com relação ao processo organizacional. Gente, o processo organizacional foi idealizado por Fayol, lá da Escola Clássica de Administração. Fayol, ele estabeleceu que a administração, que trata da gestão das organizações, que estuda as organizações para que as organizações alcancem seus resultados, ela deveria ser realizada através de 4 funções. Quer dizer, na realidade, Fayol, ele previu 5 funções, né? Mas para a prova da gente, 4 funções foi o que eles pediram. Planejamento, organização, direção e controle. Né? E aí o que você tem que ter claro? Presta atenção, prefeito de prova. Ele fala, primeiro, que essas funções são cíclicas, contínuas, sistemáticas, devem ser feitas em forma de ciclo. Né? Você não tem um momento de você parar. A gente sabe que o planejamento tem precedência sobre todas as demais. O que significa? O planejamento é a primeira das funções, certo? E o que significa falar em planejamento? Falar em planejamento em prova, o que eles vão fazer com vocês? Eles vão pegar planejamento, organização, direção e controle e vão colocar palavrinhas relacionadas com isso. E vão te perguntar, isso é função de planejamento? Isso é função de organização? Isso é função de direção? E aí você tem que ter claro. Olha para cá. Planejamento significa definir objetivos e definir caminhos a serem percorridos para alcançar os objetivos. Como a gente costuma dizer, planejar significa definir fins e meios, definir objetivos e caminhos, definir metas e definir estratégias. Estratégias são caminhos que você vai percorrer para alcançar suas metas. Esta é a função do planejamento. A gente, em qualquer prova, se ele botar definir objetivos, você só tem uma função, planejamento. Definir caminhos, definir estratégias, definir meios para alcançar resultados. Qual é a resposta? Planejamento, ok? A partir do planejamento, da definição dos objetivos e dos caminhos que você vai percorrer para alcançar os objetivos, você pode levar insumos para o processo organizar. O que significa o processo de organizar? Antes de falar do processo de organizar, a gente tem que entender o conceito da palavra organizar. O conceito da palavra organizar, ele traz 2 acepções. Organização, organizar, organização, no sentido de entidade social, ou seja, no sentido de empresa, de instituição. E por que social? Porque reúne pessoas. Então, organização pode ser entendida como uma entidade social, né, que através dos seus meios alcança resultados, ou seja, uma empresa, uma instituição. Em outras palavras, é isso que eu quis dizer. Mas não é esse sentido de organização que a gente vai saber aqui, vai estudar aqui para processo organizacional. O sentido de organização que ele quer que você saiba na prova é o sentido de organizar função, especialização, função de organizar. E o que significa? O que você tem que ter claro na hora da prova? Organizar significa alocar recursos, distribuir atividades ou tarefas, ou distribuir procedimentos, alocar recursos, distribuir tarefas, distribuir autoridade. Na hora em que você distribui a tarefa, você está dizendo quem é que vai ter autoridade sobre quem, qual o nível de responsabilidade que aquela pessoa vai ter. Então, o que significa a função de organizar? Significa organizar os recursos, organizar as tarefas, organizar as responsabilidades, a autoridade. E o resultado do processo de organizar é estabelecer a estrutura organizacional. Que tipo de estrutura a tua organização vai ter? Né? E aí a gente vai estudar estrutura organizacional, que também eles pediram na tua prova, né? Os diversos tipos de estrutura, os elementos, né, que são determinantes para a estrutura. No caso, a centralização, no caso, a especialização, no caso, a cadeia de comando, no caso, a amplitude de controle,
né? Os critérios de departamentalização. Então, são todos elementos que fazem parte do processo de estrutura, que fazem parte do processo de organizar, que tem como resultado a estrutura organizacional. Então, só voltando. Falou em planejamento, definir objetivos e definir caminhos, definir planos, definir estratégias, definir meios. Fechou? Falou em organizar. Organizar significa alocar recursos, distribuir tarefas, distribuir responsabilidade, distribuir autoridade e estabelecer a estrutura organizacional. Isso é chave, gente. Com essas palavrinhas do bem, você vai dizer, isso é organizar. Depois eu falo de estrutura. Deixa eu terminar as funções do processo organizacional. Depois nós vamos só falar um pouquinho de estrutura aqui, tá bom? Então, falamos da primeira função, planejamento. Falamos da segunda função, organizar. Vamos falar da terceira função, dirigir, ou direção. Gente, dirigir, na visão de Fayol, numa visão tradicional, significava comandar e coordenar os recursos. Comandar, exercer autoridade e coordenar os recursos. O que é coordenar? É utilizar meios para chegar aos fins, é coordenar. Coordenar o planejamento, coordenar a organização e coordenar o controle. Minha gente, dirigir, na visão atual, significa mais do que comandar, significa liderar. A diferença entre comando e liderança é que o comando ele está instituído formalmente na estrutura organizacional, é o gerente, aquele gerente formal. A liderança, ela motiva, ela influencia, ela na realidade faz com que as pessoas se sintam motivadas a fazer determinada coisa que você quer que elas façam. A liderança orienta, capacita e permite à organização alcançar os seus resultados através e com as pessoas. Então, o processo de direção é um processo interpessoal. Por quê? Porque uma tarefa primordial da direção é conseguir que as pessoas sejam orientadas, motivadas, influenciadas a fazer e alcançar os objetivos organizacionais. Tá certo? É a liderança, que o ideal é que todo líder fosse um gerente e que todo gerente fosse um líder, mas que são coisas diferentes para efeito de prova. E esse é o papel da direção. Então, é a direção que vai executar o planejamento, que vai executar a organização e que vai trabalhar a quarta função, que é o controle. A quarta função, planejamento, organização, direção e controle. E o que é o controle, gente? Olha, presta atenção nisso que eu vou dizer. Chave para você na hora da prova. Controlar significa permitir que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam realizados. De novo, é a função de controle que vai permitir que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam realizados, sejam executados. Porque a função de controle, gente, ela está intimamente ligada ao planejamento. Se ele falar assim, qual a função que está intimamente ligada ao planejamento? Você já sabe, é o controle. Qual a função que está diretamente relacionada ao planejamento? É o controle. Por quê? Porque você só controla se você tiver planejado. E você planeja para controlar e para que você possa assegurar os resultados alcançados. O planejamento, o controle, né, é a função que permite, a partir dos padrões estabelecidos, e você pode estabelecer esses padrões. Os padrões são marcos a partir dos objetivos. O que é um objetivo? É um alvo a ser alcançado. E o que é um padrão? É um marco dentro de um objetivo. Né? É uma meta a ser alcançada. Né? Você define o objetivo ao longo de um tempo. Né? É quando você precisa, quando você determina o que você quer com aquele objetivo. Né? Num tempo e no espaço. Então, quando você define um padrão para isso, que padrão? Você quer passar em concurso, você define esse objetivo. E aí você diz, né? Que padrão? Para provas de CESP, de 100 questões, eu tenho que acertar 80 para ficar aprovado. Você está definindo seu padrão. Neste momento, começa o seu processo de controle. A partir do estabelecimento do padrão, que você tem que acertar 80 questões, vamos imaginar, você vai fazer o quê? Você vai medir e monitorar os resultados. Isso você já está no processo de controle. Estabeleceu o padrão,
mediu, monitorou resultados, comparou. Agora chegou a palavra-chave para controle. Comparar o planejado com o executado. Gente, a ESAF colocou uma vez numa prova, o processo de controle é um processo eminentemente de comparação. Presta atenção nessa palavrinha. Onde tiver comparação com o planejado, comparação com os objetivos e com o executado, quem faz isso? O controle. E para que ele faz isso? Para corrigir desvios, tá certo? Esta é a função do processo de controle, para corrigir desvios, e são os elementos do controle, ok? Bom, ele colocou um outro assunto chamado de estrutura organizacional, que eu disse agora há pouco. Vamos falar já já. O que você tem que ter em mente quando você estuda a estrutura? A gente falou agora há pouco, os elementos da estrutura, né? Amplitude de controle, critério de centralização e descentralização, né? A questão da especialização, a questão da unidade de comando, né? Os critérios de departamentalização. Lembrando dos critérios de departamentalização, quais são? Funcional, né, por cliente, por produtos ou por serviços, né, por projetos, por processos, por localização demográfica. Então, por localização geográfica, desculpe. Então, você tem que ter em mente esses processos de departamentalização. A CESP gosta muito disso, né? A departamentalização funcional usa como critério o agrupamento das pessoas e das tarefas de acordo com suas habilidades e suas expertises. Correto. A departamentalização funcional agrupa, né, as pessoas num determinado departamento de acordo com suas habilidades, de acordo com suas expertises. E o produto, de acordo com o produto ou com o serviço, foca o produto e o serviço. O projeto, foca o projeto. O processo, foca o processo. Ok? E dentro desses critérios de departamentalização, a gente tem os tipos de estrutura organizacional. E a gente tem que ter muito claro que nos tipos de estrutura a gente vai ter modelos mais mecanicistas, olha a nossa abordagem clássica, e modelos mais orgânicos, dentro de uma visão mais sistêmica. E aí a gente tem a estrutura linear, a estrutura funcional, a estrutura linha-staff, a estrutura divisional, que atendem a um modelo mais mecanicista. E a gente tem a estrutura matricial e a estrutura em rede ou virtual, né, que é uma estrutura de parceria ligada por objetivos, né, que são estruturas extremamente adocráticas. A mais adocrática de todas, a rede. A matricial ainda tem um pouquinho da tradicional. A matricial ela é orgânica, tá, gente? Para prova de concurso, a matricial é orgânica, é adocrática, tá? Mas a mais adocrática, se eles perguntarem isso em prova, é a estrutura em rede, que ela é a mais flexível, mais dinâmica para atender às demandas do ambiente. Então, isso você também tem que ter claro, essas estruturas e as características de cada uma delas, tá certo? Com relação aos seus modelos, né? Outro assunto que eles colocaram na prova de vocês sobre a evolução do Estado moderno, que eles quiseram que vocês, eles querem que vocês insiram todos esses conhecimentos de administração geral na evolução das práticas de gestão na administração pública. Né? E aí ele colocou a evolução da administração pública pedindo que você soubesse das principais reformas que aconteceram no serviço público desde 30. Né? E aí, o que a gente tem que ter claro? Vamos lá. Primeiro, que em 30 a gente promoveu a primeira grande reforma da administração pública, que até então o Estado era patrimonial. O que é o Estado patrimonial? É o Estado que usa o dinheiro público como se fosse dinheiro privado, ou seja, os representantes do povo pegam o dinheiro público e botam no bolso privado, como se fossem seus. Tem como característica intrínseca a corrupção e o nepotismo. Usa-se os cargos públicos como se fosse propriedade do senhor, não separando, né? E tem mais, os critérios para ingresso do serviço público são baseados na lealdade e não na eficiência. Isso foi uma realidade até 30 no país, desde o Estado colonial até 30. Em 30, com a entrada de Getúlio Vargas, a gente muda os paradigmas da administração pública. Na verdade, a gente promove uma grande mudança na administração pública. Do ponto de vista econômico, a gente sai de um Estado liberal para um Estado de bem-estar social, para um Estado desenvolvimentista, para um Estado intervencionista, para um Estado promotor, protetor, né, do cidadão. Né? É o Estado que vai dar a saúde, a educação, a casa própria, a segurança. Né? E nesse sentido, a gente fala que a gente passa a viver o que a gente chama de Estado social.
do ponto de vista econômico, a gente também faz uma mudança significativa a partir de 30. A gente sai de uma era agrícola e passa a caminhar para uma era industrial. E o Estado começa a dar suporte, criar indústria de base para que o capital privado venha a se instalar no Brasil. É quando as empresas multinacionais passam a investir no Brasil e a produzir no Brasil os produtos industrializados, que até 30 a gente não tinha. Do ponto de vista político, também a gente tem grandes avanços a partir de 30. Né? É quando a gente começa a garantir os direitos políticos, o voto das mulheres, né? O voto dos homens e o voto secreto, que não existia no período anterior. Mas o maior avanço nesse período é do ponto de vista administrativo, que é o que ele quer que a gente saiba. Do ponto de vista administrativo, é através de Getúlio e através do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que em 36 a gente implanta a administração pública burocrática, com os princípios da impessoalidade, do formalismo, da legalidade e, sobretudo, da meritocracia, ou seja, do mérito e do profissionalismo na administração pública. A gente sabe que esse período foi marcado por dicotomias, com o Estado patrimonial convivendo ainda num período intermediário, então a gente tinha um misto de burocracia patrimonial ou só burocracia. E a gente sabe também que em 67 a gente vai promover uma reforma dentro dessa administração burocrática, através do Decreto-Lei 200, que foi a segunda reforma da administração pública. Em 67, a gente tenta viver um primeiro momento de uma administração chamada gerencial, mais descentralizada, mais flexível. Só nisso. Na verdade, ela era chamada de gerencial porque ela atendia a esse critério de descentralização, ou seja, ela separa a administração direta da indireta, né, atribuindo às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, mais autonomia administrativa e financeira. Ok? Uma outra reforma que a gente pode citar é também o Programa Nacional de Desburocratização, que aconteceu em 79, no governo de Figueiredo. E esse Programa Nacional de Desburocratização é considerado um caminho rumo à administração gerencial, porque ele vai trazer, né, o aspecto da descentralização política e administrativa, né, mais forte para o Brasil. Minha gente, todos esses avanços do ponto de vista administrativo, de promover a descentralização dentro de uma administração engessada, de uma administração morosa, porque a burocracia acabou gerando isso, é abandonado na Constituição de 88. Na Constituição de 88, que você vai ter, na realidade, grandes avanços políticos, grandes avanços do ponto de vista da cidadania, a gente tem um retrocesso burocrático na história brasileira. E a gente atribui à Constituição de 88 várias regras burocráticas, como se a gente tivesse voltado à década de 30, né? Trazendo a administração indireta, regras rígidas, né? Igual à administração direta. Esse cenário, ele só é revertido em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que cria um ministério para promover a reforma, o MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado. E aí, a partir de então, através do MARI, Bresser Pereira, Fernando Henrique, criam um plano diretor, o plano diretor da reforma do aparelho de Estado, que é uma leitura obrigatória para essa prova. Você tem que ler o plano diretor, você já leu o plano diretor. E lá no plano diretor tem todas as diretrizes para implantar definitivamente a nova gestão pública, a administração pública chamada gerencial, que tem como palavrinhas-chave para a gente fechar: descentralização política e administrativa, competição administrada, controle social, administração voltada para resultados, controle a priori. Que na burocrática a gente tinha controle a posteriori. Eita, errei, ó, pensando na burocrática. De novo, para você não errar. Na burocrática a gente tinha controle a priori, controle de procedimentos e processos. Ou seja, era o controle do controle do controle, para acabar com a corrupção e o nepotismo que existia naquele período. Porque a burocracia veio acabar com o patrimonialismo. Na administração gerencial, agora eu vou falar certo. O que a gente tem? Controle a posteriori. Controle de resultados, gente. Vamos trabalhar com a confiança no administrador. Vou dar a ele ferramentas e vou controlar os resultados para que ele alcance os objetivos pretendidos pelo Estado.
Essas são as palavras-chave, né? Fora o que a gente fala de planejamento estratégico, fora o que a gente fala de competição, fora o que a gente fala de parceria, tá certo? Que são palavras-chave da administração ou da nova gestão pública. Provavelmente na tua prova vai ter uma questãozinha sobre isso, tá bom? Espero ter ajudado e que você tenha uma boa prova amanhã. Que Deus proteja e te ilumine na hora da prova. Sucesso!